Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas pode ter certeza que ela vai ser um divisor de águas na sua atuação. Hoje a gente vai iniciar com uma aula um pouco diferente daquelas que a gente já vinha fazendo aqui pelo YouTube, principalmente porque ela vai ser o esquenta para um super lançamento que a gente vai estar lançando aqui hoje para vocês. Então, vem comigo, vamos embora, que tem muito conteúdo pela frente. Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a escuta e o atendimento de crianças e adolescentes pela rede de proteção municipal. Claro que a gente inclui aí o sistema de garantia de direitos como um todo, dentro do seu município, que vão estar aí atuando em todas as situações em que crianças e adolescentes forem vítimas ou negligenciados de algum tipo de violência, tá? Então, vem comigo que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje a questão dos aspectos da criança e adolescente vítima de violência, né, vítima de violação de direitos, que vão desde a constatação dessa violação de direito até mesmo o atendimento. Vamos ver também a importância da escutativa nesses atendimentos. Tipos de escutativa dentro dos atendimentos que vão ser realizados aí, a gente vai ver os 3 tipos. E, principalmente, a questão da confidencialidade do sigilo. Antes de começar nessa aula como um todo, eu vim trazer aqui um presente para vocês. Vocês sabem que a gente está aí passando por uma fase de lançamento de um curso, de um método, na verdade, que é o método Protetores da Infância. Que esse método ele vem sendo transformador na minha vida e eu acredito que também vai ser na vida de vocês. É um método único, onde a gente vai estar trabalhando aí todos os aspectos relacionados à proteção de crianças e adolescentes. Então, não é só um curso, não é só um curso livre, uma capacitação técnica. Esse curso ele vem com o nome de método, exatamente porque ele vai te transformar em um protetor da infância. Então, sabendo disso, eu resolvi trazer aqui para vocês que estão me acompanhando, que me acompanham no Instagram, que sabem de toda a minha trajetória com relação à infância, uma senha, tá? Para que vocês possam ter acesso a um conteúdo exclusivo e a um desconto imperdível nesse curso que ainda vai ser lançado. Então, essa daí é a sua senha. Eu sou o protetor. Então, printa essa tela, já salva aí, né? Tem uma foto aí do computador, printa no celular, já salva essa senha, que vai ser importantíssima mais lá na frente para você ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, me envia aí essa senha pelo Instagram, que eu vou estar passando todas as informações necessárias para que você tenha acesso a esse desconto, tá? E todas as informações, além de beijo exclusiva para você que está aqui comigo hoje assistindo essa aula. Então, chega de conversa, vamos embora para o conteúdo. Primeiro ponto que a gente vai estar trabalhando aqui nessa aula é a questão da constatação, desde a constatação até o atendimento de crianças e adolescentes. E aí, claro, a gente vai ver que nesse meio tempo aí, entre o momento em que aquela criança ela é vítima de uma situação, que ela entende que ela é vítima de uma situação de violação do direito, até o atendimento, existe um longo percurso. Nem todo atendimento à criança vai ser da mesma forma. Né? Nem toda rede de proteção municipal ela vai aí se tramar da mesma forma em todos os municípios. O que a gente traz aqui é um roteiro, certo? De atendimentos que podem ser utilizados como padrão aí no município de vocês e que não tem risco de dar errado. Então, desde a constatação até o atendimento, o indicado, o aconselhável é que seja feito dessa forma, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto de todos é a questão da constatação. Primeiro ponto, a identificação da situação, né, da violação do direito por meio de uma denúncia, relato ou uma observação direta da criança. Então, nesse ponto aí, a gente tem, claro, diversos entes que compõem a rede de proteção, o sistema de garantia de direitos a essa criança, que vão estar aí podendo ser portas de entrada para que haja essa constatação. Isso aí a gente está falando antes do atendimento. No momento em que uma criança, dentro de uma palestra de situações de abuso, por exemplo, ou que uma criança, dentro de uma sala de aula, apresenta sinais e ela chega a realizar uma revelação espontânea sobre aquela violação, a gente vai ter aí uma constatação da violação, seja por parte daquela criança, ou seja por parte da criança e dos seus responsáveis. Então, se a gente consegue identificar essa situação, a gente vai ter aí o contexto da constatação. Outro ponto é a questão, dentro da constatação, do registro detalhado das informações que são relevantes para essa violação. E aí, claro, a gente já parte nesse pressuposto, né, de uma revelação espontânea na rede de proteção. Então, se um profissional da saúde, um profissional da educação,
ou mesmo um profissional que atua na proteção básica da assistência social, tem ciência, né, tem essa revelação espontânea por parte da criança de uma situação que envolva violação de direitos, ele vai precisar saber agir de imediato naquela situação. Seja respeitando o protocolo municipal de uma escuta especializada que já existe implementado, encaminhando essa criança, ou por meio da revelação espontânea, fazendo ali todo aquele procedimento para que aquela criança não seja revitimizada. Muita atenção nesse ponto, porque nem todo profissional está capacitado para estar fazendo esse atendimento. Então, se você se disponibiliza, se você atua com crianças e adolescentes, se você tem esse contato direto com crianças e adolescentes, você precisa estar pronto para tudo. E é isso que a gente quer com esse método PDI, é isso que a gente quer com esse curso de hoje, tá? Essa aula de hoje da gente só é a pontinha lá do iceberg, onde você tem muito conhecimento para aprender, onde você tem muito que se esmerar, muito que se aperfeiçoar nessa área da infância. Porque não sou eu que estou dizendo, né? A sua demanda que vai te mostrar que você precisa dessa capacitação, dessas aulas. Você precisa se especializar nessa área, tá? Então, vamos lá. Outro ponto, né? O segundo ponto aí, desde a constatação até o atendimento, a segunda etapa aí desse link, tá a questão da notificação. Com relação à notificação, a gente tem a questão da comunicação formal da violação às autoridades competentes, principalmente o Conselho Tutelar, agindo aí com a comunicação obrigatória, já que existe uma situação de violação de direito, até mesmo ao judiciário, sistema de justiça, e exclusivamente as questões relacionadas às áreas de infância e da juventude, tá? Então, outro ponto da notificação que também é compulsória, que também é necessária, são o envio das informações detalhadas sobre essa violação. Então, de imediato, no momento que você vai chegar, você enquanto órgão que não é o Conselho Tutelar e não é o sistema de justiça, você vai precisar aí ter informações detalhadas sobre o que aconteceu com aquela criança, ou mesmo um relato resumido daquilo que está acontecendo, para que essas autoridades tenham como fazer algo mais enérgico, tomar medidas mais enérgicas com relação àquela violação de direito. Tá? Então, principalmente aí vão precisar conter a violação que foi perpetuada contra aquela criança e os dados específicos, nome, data de nascimento, endereço com ponto de referência, tudo isso para que aquela criança seja atendida pela rede de uma forma mais rápida, mais célere, tá? Então, vamos aí para o terceiro ponto, terceira etapa aí, que é, claro, o acionamento ao Conselho Tutelar, em caráter obrigatório, tá, pessoal? O caráter obrigatório aí dessa notificação é muito negligenciado em muitos municípios. Às vezes, os municípios fazem uma rede que tem o Conselho Tutelar como se fossem bombeiros, né? Os apaga-fogo do problema com a infância. E não é bem assim, tá? O Conselho Tutelar ele precisa ser notificado desde esse início aí, desde antes mesmo do atendimento. Isso porque o contato com o Conselho é importante para que haja as medidas de proteção, para que haja essa vinculação com o sistema de justiça para as medidas de proteção e para que o Conselho fique a par. Afinal de contas, eles são os protetores realmente dos municípios, eles são os guardiões aí da infância e precisam estar cientes de todas as situações que as envolvem. Um segundo ponto importantíssimo no quesito Conselho Tutelar, nesse acionamento do Conselho Tutelar, é a questão da apresentação da violação de direito e o compartilhamento de todas as informações relevantes. Nessa aula de hoje, a gente vai ver lá para o finalzinho algumas informações importantes sobre essa questão do sigilo. O que eu quero que vocês se atentem aqui agora é nessa questão da relevância das informações que vão ser repassadas. E, principalmente, em todos os dados que sejam interessantes para que o conselho consiga, de fato, chegar até aquela criança e aqueles familiares. Tá bem? Então, vamos aí para uma nova etapa. A gente vem aí para a parte das medidas de proteção, que aí são importantíssimas, principalmente porque o Conselho Tutelar está muito presente nesse momento, né, dessa avaliação para definir se existe ou não uma necessidade de uma medida de proteção imediata. Existindo uma medida de proteção imediata, a criança ela vai ser encaminhada para um local seguro, por meio de uma família extensiva, que são aqueles familiares que têm vínculos com aquela criança, que têm vínculos com os famílias e têm vínculos com aquela criança, que podem aí estar exercendo o papel de guardiões naquele momento. Ou, em caráter excepcional, aquela criança ela vai ser colocada em um serviço de acolhimento institucional ou em uma família substituta. Tá? Isso, claro, vai depender do que vocês têm implementado aí no município de vocês. E, principalmente,
do limiar aí que aquela violação de direito estava atingindo aquela criança e seus familiares. Se houver, de fato, uma ruptura de vínculos com relação àquela criança e aos familiares, e se houver, de fato, um risco iminente naquela situação, essa criança ela deve, sim, ser acolhida no momento em que se for constatada tudo aquilo. Tá? Então, vamos lá para uma nova etapa aí. Uma outra etapa é a questão do encaminhamento para o sistema de garantia de direitos, que isso já vem sendo desde o momento da constatação. Nessa etapa, após a constatação se existe ou não uma possibilidade de uma medida de proteção ser implementada, é onde a gente vai, de fato, encaminhar para serviços especializados. É onde eu vou fazer toda aquela medida de proteção para a criança e eu vou avaliar se existe alguma situação de alcoolismo, se existe alguma situação de drogadito, se existe algum contexto nesses familiares que eu preciso encaminhar para um aspecto terapêutico, para uma assistência social, para um benefício eventual. Tudo isso vai ser previamente avaliado. Claro, nesse quesito aí, normalmente, né, nesse ponto de encaminhamento para o sistema de garantias, normalmente pela porta de entrada do conselho tutelar, ele vai ser realizado pelos conselheiros. Então, aí eles vão avaliar se de fato existe ou não, e principalmente vão encaminhar para um atendimento especializado daquela criança, que aí é onde normalmente o CREAS entra, né, a proteção de média complexidade vai entrar de uma forma mais enérgica, ouvindo aquela criança com a escutativa que a gente também vai ver nessa aula, e entendendo e compreendendo o que é que aquela criança vai precisar. Claro, quando a gente tem um serviço, né, especializado, pela escuta especializada, é muito mais fácil dessa criança não ser vitimizada. O que a gente está observando aqui nesse contexto são em municípios onde não há implementação de escuta especializada e os técnicos da proteção de média complexidade vão precisar estar atendendo aquela criança, tá, pessoal? Então, vamos lá. E aí a gente já vem para a etapa do atendimento, que é realmente quando há uma medida mais enérgica em prol daquela criança, e onde há também a possibilidade de novos encaminhamentos serem realizados. Tá? A gente trouxe aí da constatação até o atendimento, mas nessas duas últimas etapas, elas podem aí mudar de local. Né? Às vezes o conselho ele já faz o encaminhamento daquela criança para o atendimento no CREAS, normalmente é assim o procedimento, e aí dentro dessa etapa do CREAS, o CREAS também pode encaminhar essa criança para outros locais, desde que haja um atendimento prévio para avaliar o que é que aquela criança e aqueles familiares precisam. Um ponto importante nessa etapa do atendimento é que você vai precisar ter uma série de cuidados específicos para evitar revitimizar aquela criança. Claro, todo o procedimento, desde a constatação até agora, a gente vai precisar objetivar a não revitimização. Nessa etapa do atendimento é onde você vai ter uma situação mais vinculada àquela criança, né? Um atendimento mais individualizado, é onde você vai precisar ter o cuidado redobrado aí nesse sentido. Principalmente quando a gente está diante de casos de crianças que foram anteriormente ouvidas. Se lá atrás, na constatação, essa criança ela já foi ouvida, se houve algum trauma nessa revelação espontânea, ou se aquele técnico, ou aquele professor, ou aquele ACS, enfim, aquela pessoa que acolheu aquela criança inicialmente na constatação, não teve os cuidados necessários que a gente está falando aqui nessa aula. Então, é onde você vai precisar realmente fazer uma contenção de danos àquela criança e onde você vai precisar ter um tato mais apurado nesse sentido, tá bem? Então, vamos passar aí já para o aspecto do que seria essa revitimização, né, só para a gente conceitualizar. A revitimização é um processo, né, que consiste numa sistematização da violência. Ela vai decorrer aí diante de um sofrimento que já foi, né, repetido pela vítima, está sendo repetido pela vítima, um sofrimento continuado, onde houve um ato violento com aquela criança, houve uma violação de direitos. E após o encerramento desse ato de violação, essa criança ela vai poder sistematicamente revivenciar isso aí. Tá? Então, é quando eu, enquanto garantidor de direitos, enquanto protetor da infância, eu vou estar fazendo um ato que vai revitimizar ela, eu vou expor ela novamente. Eu vou abrir uma ferida que já estava cicatrizando em prol de uma proteção, até então, que está sendo bem negligenciada para essa criança, tá? Então, é uma violência institucional, eu estou perpetuando uma violação de direito com aquela criança, tá? Então, é isso que a gente fala no aspecto da revitimização, que deve ser evitado. Então, vamos avançar em mais uma etapa na nossa aula, falando sobre a importância da escuta ativa nesses atendimentos que você vai realizar. O que é que você precisa entender logo de cara,
né? O que de fato é escuta ativa? A gente fala tanto da escuta ativa nos atendimentos, seja nas vinculações de crianças e adolescentes, ou seja de mulheres vítimas de violência, principalmente. Mas a gente precisa entender o que de fato é uma escutativa, né? A escutativa é um tipo de escuta que vai ocorrer quando o responsável por conduzir o atendimento com a criança ou adolescente, nesse caso o técnico do SUAS, né, o técnico de alguma instituição que faça esse acolhimento dessa criança, ele vai manter um diálogo com toda e total atenção àquela criança que está sendo atendida. Então, é importante que ele se interesse por aquele assunto, que ele entenda o que a criança está dizendo e que ele preste total atenção na condução daquele atendimento. Nesse aspecto, a gente vai entender que existem as perguntas que são abertas para que se conduza esse atendimento. As perguntas abertas são aquelas que não existem respostas certas, né? São aquelas perguntas onde elas não precisam ser respondidas com um sim ou com não, elas não podem ser respondidas com um sim ou com um não. Isso porque essas perguntas são as perguntas fechadas, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com perguntas abertas, onde não podem não tem respostas certas ou erradas, onde elas levam a uma reflexão daquela criança. Porque aquela criança ela vai precisar refletir sobre aquilo que está sendo perguntado e ela vai precisar elaborar uma resposta ali para aquele servidor que está realizando aquelas perguntas. Elas vão obter aí um ponto de vista ou uma opinião sempre. Isso porque você vai estar revalidando o que aquela criança está lhe perguntando naquele momento. A criança ela vai precisar pensar, sentir e querer responder aquela pergunta. Isso é muito importante. Boa parte dos atendimentos que são conduzidos com crianças e adolescentes, eles apresentam essa falha. A criança ou ela não quer estar ali, ou ela não quer estar fazendo parte daquele procedimento. E isso é importante. Essa relação de pertencimento, essa relação de estar ali, querer estar ali pela criança, é muito importante para que você consiga fazer aquele vínculo técnico-usuário, tá, pessoal? Então, sempre lembrar de evitar as cobranças de informações por parte da criança. Aquele olhar investigativo sobre ela, aquelas perguntas fechadas, no quesito inquisitório, no quesito investigativo mesmo da palavra. O foco no assunto, né? Focar sempre com perguntas naquela violação. Focar sempre. A criança fala, eu estava na casa de fulana de tal, lá na casa de fulana de tal, tem tal alimento, tem tal brincadeira, tem tal comida, né, que é diferente da casa dela. E aí você focar naquela violação que aconteceu na casa do fulano de tal. Isso é importante. Quando você consegue fazer uma escuta ativa com aquela criança, ao invés de focar na negligenciação, né, naquela violação do direito, você vai focar no contexto. Você vai fazer perguntas sobre aquela casa de fulana de tal, você vai focar naquela brincadeira que ela gosta lá na casa dessa pessoa, você vai focar na comida que ela gosta, para que a criança sinta que existe um vínculo ali presente e para que, de fato, ela consiga se abrir até o momento de haver essa interação e dela sentir que aquele momento é oportuno para ela estar falando sobre aquela violação e ela querer estar ali contando para você aquela violação que ocorreu. Tá, pessoal? Então, vamos aí avançar. Com relação ao tipo das escutas, né, ativas que podem ser realizadas, a gente vai apresentar para vocês, para fins de dados, 3 tipos. Alguns doutrinadores falam sobre 5 tipos de escuta. Mas por uma questão pedagógica e didática mesmo, a gente preferiu trazer para vocês os 3 tipos, que são mais objetivos e são mais fáceis de você perceber as nuances entre eles, tá? Primeiro tipo, a gente diz respeito com relação à escuta interna. A escuta interna é quando você está ali naquele momento, no atendimento com a criança, mas você só presta atenção em si mesmo. Você está ali perdido nos seus pensamentos. Você pensa no carro que está atrasado, você pensa na conta que tem para pagar, pensa no serviço que tem acumulado lá no local que você está trabalhando, pensa no relatório que você vai precisar fazer, que já tem prazo vencendo, enfim. Você pensa numa série de coisas e não especificamente na interlocução naquele atendimento. Você não pensa no que aquela criança está te falando. Você não consegue estabelecer ali um vínculo com aquela criança, porque você tem diversos problemas, diversas outras narrativas ali passando ali na sua cabeça e você não consegue focar nessa criança, tá? Então, esse tipo de escuta interna, ele é rechaçado aí no atendimento de crianças e adolescentes. Isso porque você precisa estar focado naquela criança. Aquela escuta, ela precisa ser conduzida para que realmente você colha frutos, você consiga fazer um relatório tranquilo sobre aquele atendimento. Outro tipo de escuta, né, é aquela escuta focada. A escuta focada é o que muitos técnicos fazem no momento da escuta ativa daquela criança.
Não é contraindicado, mas também não é a excelência que a gente procura nesses atendimentos. Com o método PDI, a gente vai aprender a fazer esse terceiro tipo de escuta, que já já eu vou falar para vocês. Mas o que é que vocês precisam saber nesse momento? A escuta focada é quando você está ali genuinamente focado naquela criança. Você está interessado na narrativa dela, e nesse nível o foco vai se deslocar de fato para aquela criança que está sendo ouvida. Não é o errado, tá, pessoal? Não é uma escuta errada. Essa escuta focada, ela surte bons efeitos, mas para nível de excelência não é aquilo que a gente procura, tá? Então, no método PDI, que a gente vai apresentar para vocês nos próximos dias, a gente vai ter uma escuta global. O que é essa escutativa global? É um tipo de escuta que ele vai ser mais profundo, onde você vai conseguir passar tanto, você vai conseguir colher, na verdade, né? Fazer essa escuta, tanto da linguagem verbal daquela criança, porque aquela criança está verbalizando para você, como também você vai conseguir captar as nuances da linguagem não verbal. Então, são sinais, são métodos que você vai conseguir ali estar implementando para ouvir aquela criança muito além do que ela está te relatando naquele momento. Isso vai ser importante porque você vai conseguir repassar para os seus relatórios com excelência o que de fato aquela criança está vivenciando e também vai conseguir prestar o melhor serviço para a criança e para os familiares dela, que dependem ali daquela escuta que você está realizando com a criança. Tá bem, pessoal? E aí a gente parte para um assunto bem polêmico, né? A questão da confidencialidade do sigilo nos atendimentos. Eu recebo muitas perguntas em caixinhas de resposta lá no Instagram. Eu recebo muitos questionamentos com relação a essa parte do sigilo ali, de como fazer esse tratamento de dados, o que é que eu posso e o que é que eu não posso colocar nesse atendimento com a criança, se de fato eu preciso colocar tudo, né? O famoso SIC que a gente chama, né? Que é justamente quando você transcreve aquilo que a criança te relatou no atendimento. Então, primeiro ponto sobre sigilo, a gente precisa entender que o sigilo profissional, ele vai estar se referindo à obrigação ética e legal de manter em sigilo todas as informações que são obtidas no curso ali do atendimento, certo? Então, desde um primeiro atendimento, desde a etapa do acolhimento, que a gente chama dos 3 A's, né? Do acolhimento, do atendimento e do acompanhamento dessa criança, essa criança ela vai ter, o CITEC ele vai ter por obrigação preservar o sigilo desse atendimento. Isso é um fato, tá, minha gente? No entanto, existem situações, em casos específicos, que vai ser necessário que vocês elaborem aí documentos técnicos, relatórios técnicos socioassistenciais, relatos de escuta especializada, que vão estar aí servindo para que aquela criança ela tenha o atendimento necessário por meio do sistema de justiça ou de algum órgão solicitante, com relação a todo o fluxo de atendimento que vocês vão estar aí presentes no município de vocês. O que é interessante que você saiba? Existem alguns critérios, algumas coisas que você pode e algumas coisas que você não pode colocar nesse relatório. Claro que essa lista não vai ser taxativa, não tem um checklist, por exemplo, que eu possa passar que diga, você, enquanto técnico, vai poder falar sobre isso, ou você, como técnico, não vai poder falar sobre isso. Isso vai depender da sua análise profissional, da sua capacidade técnica para distinguir isso aí na prática. Nosso método, ele vai vir também com uma capacitação nesse aspecto. Você aprender aí a avaliar na prática o que pode e o que não pode ser colocado nesses relatórios. Mas, de antemão, eu já adianto para vocês que nesse sentido aí do sigilo, vocês vão precisar focar nesses momentos aqui, tá? Foco nas informações que são relevantes. O que é relevante, de fato, naquele atendimento? Será que alguns aspectos relacionados a situações íntimas da criança devem ser colocados naquele relato? Então, existem algumas situações em que você não vai precisar narrar exclusivamente o que a criança falou, né? Especificamente, com riqueza de detalhes, o que aquela criança falou. Isso porque você vai precisar estar vendo aí o que de fato é relevante naquele atendimento. Existem circunstâncias que são levantadas no atendimento que não vão ser relevantes para o caso, enquanto existem outras circunstâncias que são pessoais da criança que provavelmente vão ser relevantes ali para constatar aquela violação de direito ou descartar aquela violação de direito, tá, pessoal? Outro ponto é a questão do compartilhamento restrito de dados. Então, será que, de fato, eu vou conseguir compartilhar aquela informação, eu vou precisar compartilhar aquela informação que eu colhi com toda a rede? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, você só vai precisar compartilhar aqueles dados com o órgão solicitante e com o conceito tutelar, né? Grande parte das vezes, tá?
Outro ponto, o terceiro ponto aí que a gente vai precisar se deter é com relação ao consentimento dos responsáveis. Claro, ainda que haja, né, a questão da notificação compulsória por parte das violações de direito, né, existindo aí violação de direito com crianças e adolescentes. Mas não custa nada fazer aí o termo, né, que aí você já sabe, eu já falei até lá no Instagram sobre isso, o termo de consentimento dos responsáveis por aquela criança. É um documento, é um instrumental muito importante nesses casos, em que você vai precisar ir preencher com os responsáveis pela criança naquele momento do atendimento. O quarto dado aí, a quarta situação que você vai precisar se deter é com relação ao armazenamento seguro desses dados. Então, criar de fato uma logística com base em todo o município, por meio da LGPD, por meio de todos os dados que são tratados desses usuários. Né? Claro, a gente tem as instrumentais específicas, mas existem aí também dados gerais que precisam ser respeitados dos usuários. Tá? Então, se deter também a esse ponto. E o quinto e último ponto que a gente vai precisar se deter é com relação na destinação adequada ao órgão solicitante. Então, não é porque aquele órgão solicitante perguntou sobre uma situação que não é das minhas atribuições que eu vou pegar aquela instrumental e vou repassar para toda a rede, tá, pessoal? Existem dados que precisam ser tratados com mais delicadeza. Então, esse caso de violação de direito com crianças e adolescentes é um deles. Ao invés de repassar aquela instrumental, aquele documento solicitante, que o órgão solicitante mandou para você, é mais indicado que você elabore um outro ofício perguntando se existem dados sobre aquela criança ou aquele adolescente dentro desses órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos, tá? Se aquele documento for específico para vocês, enquanto órgão compõe o sistema de garantia, você não pode sair repassando, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Então, é isso, pessoal. Trouxe aqui para vocês, mais uma vez, para relembrar que a gente tem um presente muito importante para vocês, que é essa chave aí que eu estou trazendo, né? Essa senha aí para você ter acesso a um conteúdo exclusivo e condições exclusivas do nosso curso que vai ser lançado no decorrer dessa semana. O nosso método PDI, né, Protetores da Infância, é um método que vai prometer aí para vocês revolucionar, transformar a forma como você atua em prol de crianças e adolescentes no seu município. Então, já pega essa senha aí que vocês estão vendo, eu sou protetor, já printa essa senha, já manda para mim lá no Instagram, tá? No @SUS para advogados, que eu vou estar passando um link exclusivo de uma página toda feita para você. Então, não perde mais tempo, tá? Que vai ser muito importante para a tua atuação profissional esse curso. E é isso, pessoal. Só agradecer a presença de cada um de vocês. Dizer que eu estou muito feliz com toda a procura de vocês com relação a essa aula de hoje. Dizer que a gente vai ter mais conteúdo gratuito aqui para vocês. E, principalmente, façam lá, mandem para mim, né? Quem está assistindo essa aula, está revisando, está vendo conteúdos, mandem prints para mim que você estava gostando dessa aula, que toda essa aula foi importante para você. E que você teve algum conhecimento técnico aí, prático, na sua atuação, tá? Um beijo enorme e até a próxima aula.